Bem-vindos ao novo programa de apoio ao arrendamento acessível. Se é maior de idade, trabalha ou reside em Vila Nova de Gaia, tem um rendimento superior a 11.480 euros anuais e está em situação de precariedade, insegurança, sobrelotação ou insalubridade, este programa é para si. Na nossa plataforma, tornamos o processo de registro simples e acessível para todos os utilizadores. Para aceder ao portal, existem duas formas de autenticação: entrar através da sua chave móvel digital ou criar um novo registro. Para criar registro, preencha os seus dados e crie o nome de utilizador e password. Ou entrar através da chave móvel digital. Uma vez concluído o registro, será novamente encaminhado para a página de entrada e poderá aceder à plataforma. No canto superior da página, clique no seu nome de utilizador e encontrará um separador onde pode completar os dados sobre a sua informação pessoal. Ao fornecer essas informações, elas ficarão armazenadas para serem utilizadas em futuras candidaturas. Além disso, no mesmo separador, você encontrará o botão das notificações. Ao clicar nele, você poderá ativar os alertas acerca do estado da sua candidatura, que serão enviados através de e-mail. Já na sua área pessoal, clique no separador Programa Arrendamento Acessível e de seguida em Candidaturas. As candidaturas ao Programa de Arrendamento Acessível exigem a apresentação de um conjunto elevado de documentos. Nesse sentido, deve previamente consultar a lista de documentos obrigatórios de forma a poder, com a devida antecedência, recolher toda a documentação necessária. Lembramos que existem documentos que podem demorar algum tempo a obter, pelo que deve tratar desde já da sua obtenção. Na página da GaiaURB, na secção de Arrendamento Acessível, pode consultar desde já o Manual de Documentos. Os documentos devem ser digitalizados de forma individualizada e em formato PDF. Não espere para o último momento para a recolha da documentação necessária. Posteriormente, deve selecionar o concurso ao qual deseja candidatar-se. A nossa plataforma oferece uma lista com os concursos disponíveis, onde pode escolher aquele que melhor se adequa às suas necessidades e preferências. Preencha os dados de acordo com a sua situação. Só é elegível a este programa se residir ou trabalhar em Vila Nova de Gaia. Relativamente à situação dos familiares de primeiro grau, pais ou filhos, que não integrem o agregado familiar que se candidata, atente que será necessário juntar dois documentos: o cartão de cidadão do familiar e comprovativo de morada. Selecione a opção que melhor caracteriza o local onde reside atualmente. Escolha a opção sem solução estável, se reside em casa de não familiares, é sem abrigo ou que não se enquadra em nenhuma das situações anteriormente referidas. Quanto à segunda questão, releva saber quantos quartos utiliza a família que se candidata na habitação onde reside atualmente. E não quantos quartos essa casa tem. Só é elegível a este programa se, para além dos critérios de proximidade com Vila Nova de Gaia, estiverem pelo menos uma das seguintes situações apresentadas, devendo assinalar todas as que se aplicam ao seu caso em concreto. Preencha os dados relativos ao rendimento anual bruto do seu agregado familiar e caracterize-o. Este valor deverá ser a soma de todos os rendimentos dos elementos do agregado. Essas informações são fundamentais para avaliarmos a sua elegibilidade ao Programa de Arrendamento Acessível. Caso tenha necessidade de interromper o preenchimento do formulário, pode fazê-lo. Ficará sempre guardado em modo de rascunho para que possa continuar o seu preenchimento, quando lhe for mais conveniente. Para retomar o preenchimento, deverá aceder à secção dos processos e escolher a candidatura respectiva. O programa seleciona as habitações que se adequam às características do seu agregado familiar, sendo apenas essas que consegue visualizar. Depois de selecionar as habitações que lhe interessa, poderá alterar a preferência arrastando as mesmas conforme exemplificado. Para dar continuidade à sua candidatura, solicitamos que complete os dados em falta. Agradecemos a sua colaboração.
E esclarecemos que o rendimento anual bruto refere-se ao valor total dos ganhos do titular da candidatura, antes dos descontos e impostos. Preencha os dados dos restantes elementos do agregado familiar, identificando o grau de parentesco de cada membro. Para adicionar um elemento do agregado familiar à lista, basta clicar no botão Adicionar. Depois de adicionar os elementos, caso tenha necessidade, pode editar os dados pressionando o botão de edição. Os seguintes dados variam consoante o que foi declarado nas características do alojamento. Se, por exemplo, você indicou que habita numa habitação arrendada, preencha o valor da sua renda mensal no campo indicado. Nesta etapa, pedimos que insira todos os documentos declarados nas etapas anteriores. É importante identificar claramente cada documento, selecionando o tipo correspondente para uma análise apropriada da sua candidatura ao programa de arrendamento acessível. Para facilitar esse processo, você pode arrastar e soltar os documentos diretamente do seu ambiente de trabalho até ao website. A qualquer momento, mesmo antes de carregar os documentos, pode consultar quais são os obrigatórios para a sua candidatura. Para isso, basta carregar no botão Submeter e será visível uma mensagem com a lista dos documentos em falta. Quando for obrigatória a submissão de mais do que um documento do mesmo tipo, aparecerá na mensagem a quantidade de documentos. Deve garantir que os documentos estão devidamente classificados. Para tal, a plataforma permite a pré-visualização dos mesmos, após o seu carregamento. Posteriormente a ter carregado a totalidade dos documentos, deverá fazer uma verificação final, pressionando o ícone de pré-visualização, e conferir se o conteúdo equivale à classificação do documento que escolheu. Caso detecte algum erro, pode sempre apagar o documento carregado e anexar o ficheiro correto. Por fim, após inserir todos os documentos e classificá-los adequadamente, clique no botão Submeter e aceite os consentimentos necessários. Finaliza assim o processo de envio da sua candidatura com sucesso. O certificado de inscrição está acessível a qualquer momento na plataforma, acedendo aos processos que submeteu. A qualquer momento consegue consultar a candidatura submetida, e se verificar que se enganou em algum dos dados ou que algum dos documentos não é o correto, pode anular a candidatura, podendo, se pretender, submeter uma nova candidatura no decorrer do mesmo prazo. A anulação da candidatura após o fim do prazo de submissão deve ser só utilizada caso pretenda desistir do programa, pois já não será possível submeter uma nova candidatura. Para qualquer questão sobre o programa, temos um contacto especialmente criado para o efeito. Utilize o endereço pa@gaiurb.pt sempre que tiver alguma dúvida ou dificuldade na sua candidatura.